Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala sobre Flamengo o tempo todo por aqui e o Flamengo terá um novo atacante, tá? A gente já havia trazido essa informação, inclusive, quando a gente falava sobre a possibilidade que existe ainda, embora seja muito difícil, de contratar o Lucas Beltrão, o companheiro Rodrigo Matos, que é ótimo, né? Eu faço questão de acreditá-lo aqui, porque ele é muito bom, de fato, do All Sport. Ele também deu uma informação importante, né, de que o Flamengo está indo atrás de um atacante para pagar entre 10 e 15 milhões de euros por esse jogador. Veja, é necessário que o Flamengo tenha um novo atacante, até pela questão do Bruno Henrique. Me parece claro, aí não é informação, é apenas uma opinião, que diante dos fatos é bem provável que ele saia de cena. E o Flamengo vai precisar de um atacante, não necessariamente de um centroavante, mas de um atacante, tá? Que possa executar essas duas funções. Aí entraria o Lucas Beltrão, que é um jogador que pode tanto ser centroavante quanto um segundo atacante, né? É muito difícil o técnico Felipe Luiz jogar com dois atacantes, como jogava o Dorival Júnior, né? Com Pedro e Gabigol. Gabigol se movimentando mais, né? O Beltrão poderia jogar junto com o Pedro, inclusive, se movimentando mais e deixando o Pedro mais à frente. Mas fato é que o Flamengo vai contratar esse jogador e até um valor alto, né? Esse entre 10 e 15 milhões de euros. O Flamengo quer o Lucas Beltrão por 15 milhões de euros, inclusive, tá? A Fiorentina toparia o negócio, porque ela pagou 12 milhões de euros no jogador e ele não teve uma valorização no futebol italiano. Vou falar mais sobre isso neste vídeo, que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece a BandBet, meu camarada? Então aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você vai acessar a capa do site da BandBet ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. O legal dessa história toda é que você já tem todas as oportunidades do mercado para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E claro que o grande destaque é o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. Para mim, o Flamengo deve entrar com um time misto ou reserva para esse jogo. Dê a sua opinião aqui nos comentários. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então vamos lá. O Flamengo tem de 10 a 15 milhões de euros para trazer um jogador, né? Se for a pior das hipóteses, ou seja, 10 milhões de euros, é o valor de 2 Juninhos, tá? Para começo de conversa. Ou seja, dá para trazer um jogador bom, né? Se for um valor de 15 milhões de euros, você traz o Lucas Beltrão e pronto, acabou. Até porque ele custou, como eu disse anteriormente, a Fiorentina, quando estava no River Plate, esse valor de 12 milhões de euros. Vai ter um valor modesto pelo que ele mostrou na temporada 2023, em que ele jogou muita bola, né? Ele foi a resposta do River Plate para a saída do Julián Álvares, né, que foi jogar no City, depois no Atlético de Madrid. Como eu disse anteriormente, o Flamengo enxerga como uma necessidade a contratação desse tipo de jogador, até porque o Bruno Henrique pode sair de cena, né? E aí é o seguinte, cara, se o Pedro se machuca, ou se ele não está disponível para jogar, não dá para contar só com o Juninho, né? O Juninho tem suas valências, é um jogador raçudo, corre atrás e tal, deu um bom passe para o Pedro naquela partida contra o Fluminense, mas não é jogador para ser titular do Flamengo, definitivamente, né? E tinha sido a única contratação da primeira janela, lá atrás, né? A primeira janela dessa gestão BAP e José Boto foi uma primeira janela, para dizer o mínimo, modesta, né? Afinal de contas, o Flamengo não tinha muito dinheiro em caixa naquele momento, né? Até por causa dos gastos dos estertores ali da gestão Rodolfo Landim para trazer jogadores, dentre eles o Alcaraz, até então a contratação mais cara da história do Flamengo, mais o dinheiro gasto para bancar os 140 milhões de reais para a compra do terreno do gasômetro. Nessa história do estádio está parada, isso não vai sair tão cedo, tá? É impossível, só fazendo um adendo aqui, que esse estádio
seja inaugurado no 15 de novembro de 2029. Isso não vai acontecer, tá? Isso é informação, isso não vai acontecer. Tá, mas retomando a questão de mercado da bola por aqui, é importante entender isso, ter esse entendimento de que o Flamengo precisa reforçar o ataque, né? O mercado do Flamengo até agora, nessa janela de contratações, é muito bom. O saldo é muito positivo, principalmente com a chegada do Samuel Lino, né? Que é um jogador muito diferente. Assim, eu fico muito à vontade para falar sobre o Samuel Lino. Eu conheço o Samuel Lino, eu acompanho muito futebol europeu, você sabe disso aqui no canal. E é um jogador muito gabaritado. Assim, é difícil até a gente ter uma compreensão do porquê ele... Claro, o Flamengo é gigante, é o time de mais repercussão na América do Sul. Ele quer a seleção brasileira, é evidente isso, e a forma de ficar mais próximo da seleção brasileira jogando pelo Flamengo, eu discuto essa obsessão dos jogadores, esse fetiche que os jogadores têm de jogar pela seleção brasileira, mas é o que é, né? O Samuel Lino é um jogador que tinha mercado no futebol europeu, tanto que o Napoli estava negociando com ele, né? O Napoli é um jogador, um clube, melhor dizendo, com muito poder de barganha no mercado europeu agora, porque é o atual campeão italiano. Trouxe o Kevin De Bruyne, que estava no Manchester City, por exemplo. Tem o Lukaku, dentre outros jogadores muito bons. O técnico é muito bom, embora seja um completo maluco, que é o Antônio Conte. Então, assim, este clube estava atrás do Samuel Lino. O Flamengo teve mais apelo ali diante do jogador, que é brasileiro e tal, para trazer esse cara que é um baita jogador. O Saul não é o Gerson. O Gerson é melhor do que o Saul, tá? Mas é um bom jogador também, e até o companheiro André Rocha falou sobre isso, matou a charada, que é um jogador que de repente vai atuar ali mais pelo lado direito. Felipe Luiz o conhece muito bem. E o Emerson Royal é um trator, é um jogador de muito vigor físico, não é um primor técnico. Se jogar o que jogou no Real Betis, é uma baita contratação, né? Ele atuou durante muito tempo, 3 temporadas no Tottenham, na Premier League, e a última temporada, metade dela no Milan, porque ele se machuca. A última partida dele foi no dia 18 de janeiro contra a Juventus, pelo Campeonato Italiano, e depois não jogou mais, foi relacionado para 3 jogos. Final da Copa Itália contra o Bolonha, clássico contra a Roma, jogo contra o Monza, que foi rebaixado, e não entrou em campo, né? Ele ficou no banco de reservas nessas 3 partidas. Então é um jogador que precisa adquirir sua melhor forma física, e muito do jogo do Emerson Royal passa pela forma física. Ele tem que estar tinindo para render bem. É um jogador que se aproveita muito do seu porte físico, da sua velocidade, é um jogador de um apoio muito forte. Então ele precisa estar bem fisicamente para render. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.